Gilberto, então quer dizer que eu quero investir? Eu quero começar a fazer a minha independência financeira? A minha aposentadoria antecipada, atingir o meu FIRE com ações, com investimento em boas empresas, empresas que pagam bem e que ao longo do tempo me dão um lucro, né? Eu quero começar. Por onde eu começo? Eu não sei analisar balanço de empresa, eu não sei ver dividendo, eu não sei ver dívida, eu não sei ver margem de lucro, eu não sei nada. O que eu faço? Eu tô perdido. Calma, pequeno gafanhoto, eu vou te explicar o que você vai fazer. Bom, aqui nesse canal eu já falei para você que eu não gosto de propor algo novo, né? Dificilmente, salvo algumas exceções que eu vou adaptando algumas regras, né? Que a gente tem aí na academia, né? Para nossa realidade brasileira. Eu gosto muito de que a gente suba no ombro de gigantes para poder tentar olhar um pouco mais alto, né? Então, qual é a ideia? Livros, sempre livros. Hoje eu vou falar um pouquinho com você sobre esse livro aqui. É um livro muito interessante, chama O Investidor de Bom Senso, do John Bogle. Basicamente, esse cara aqui, esse coleguinha, ele fez um primeiro ETF dos Estados Unidos. O que é um ETF? Ele é uma cesta de ativos. Então imagina que eu vou pegar uma sacolinha e eu vou colocar lá várias empresas, tá? Eu vou fazer um filtro, um critério, não é do nada, e vou pegar essas empresas, eu vou colocar ali e vou embrulhar isso para presente e te dar para você comprar uma partezinha desse ETF. Claro, eu vou cobrar uma taxa de administração para isso e o seu investimento vai ali sendo rotacionado, investido de acordo com a estratégia pelo fundo, pelo ETF. Você não faz nada. Esse é um investimento que a gente chama de passivo. Por quê? Porque você de fato não vai ficar ali catando milho, né? Ah, essa empresa X deu esse resultado. Ah, a empresa Y deu esse resultado, né? A gente está acompanhando, vou dar um exemplo para vocês. BB Seguridade é uma ótima empresa, uma empresa que está num setor interessantíssimo, setor de seguros, né? E o setor de seguro é aquilo que você paga, mas você paga não querendo usar. Então, assim, é interessante, é um setor ótimo, é um setor que ele ganha quando a taxa Selic sobe, porque ele rentabiliza o patrimônio. E ele ganha quando a taxa Selic cai, porque ele vende mais seguros. Então, é um trade-off legal aí. E os investidores estão preocupadíssimos, porque a BB Seguridade, dada a taxa de juros que a gente tem de 15% ao ano, está tendo um resultado assim ótimo. Ela está com um payout, uma distribuição de dividendos do lucro alto, então está atraindo bem os investidores, está remunerando muito legal. Os investidores dessa empresa têm recebido bastante dividendos. Pode ser que no ano que vem esses dividendos vão cair um pouquinho. Por que isso pode acontecer? Porque a taxa de juros provavelmente, de acordo com o Boletim Focus e as expectativas de mercado, caia também um pouco. Isso faz com que o valor da empresa se deprecie um pouco. Então, se você pegar ali nos últimos, vamos falar, ó, BBSE3, quem sabe faz ao vivo. No último mês, ela subiu 6%, mas em 6 meses, ela está caindo 10%. Se eu pegar aqui em um ano fica no 0 a 0. Então, quer dizer, percebe que eu já falei aqui de um monte de coisas que talvez você não saiba. Talvez você não vai, nesse momento, entender o que é o lucro, payout, o que é o dividendo, como que ele é calculado, a margem líquida, negócio, mote, qual o mote do negócio. Então, se você não entende nada disso que eu estou falando, esse livro aqui é para você. Por quê? O John Bogle, como eu disse, ele vai falar que você deve investir nessa cesta de empresas. E aí, tem aqui no Brasil, a gente consegue adaptar isso muito bem, muito interessante. Porque, veja, o IBOV é um índice legal para estudo, porque é o índice da Bolsa Brasileira, né? Só que ele é o melhor índice? Não, ele não é o melhor índice. Principalmente porque o IBOV tem muita coisa ruim lá dentro. Tem muita sobreposição de ativos, né? Então eu tenho no IBOV, eu tenho a Petrobras repetida duas vezes. Só porque eu tenho Petro 3 e Petro 4. Então, quer dizer, é um índice complicado, né? Aí, tem um índice aqui no Brasil que eu acho bem legal, muito interessante, primeira vez que eu vou falar dele aqui no canal, que é o IDIV.
é o índice de dividendos da Bolsa de Valores. Esse índice ele foi criado ali na década de 2010, então ele já tem aí um histórico legal de 15 anos, tá? Em que a gente percebeu que o Ibovespa, se você tivesse investido 15 anos atrás, você teria um retorno de 140%, você teria dobrado o seu capital. Pô, legal, Gilberto, mas 140% se eu tivesse investido na renda fixa. Putz, na renda fixa você teria 279%. Nossa, melhor então. Então eu vou parar de investir na bolsa, vou investir só em renda fixa. Calma, pequeno gafanhoto, segura a ansiedade aí. Se você tivesse investido no IDIV, que é o índice dessas empresas de dividendos, você teria um retorno de 326%. Então esse índice é um índice que historicamente ele tem retornado, ele tem feito um alfa em relação à média de mercado. Como que você acessa esse índice? Você acessa através de ETFs, veículos como o DIV11, o DIVD11, NDIV11. Então tem vários ETFs aí que foram lançados para seguir esse índice, que ele vai investir nessas empresas para você. Percebe como que não tem muito segredo, né? Nos investimentos não tem muito segredo, é que as pessoas gostam de complicar, né? E é do métier do mercado. Mas o racional qual que é? Se a empresa tem lucro, a empresa vai pagar dividendos, concorda? Ou ela vai reinvestir no negócio. Agora, precisa ter lucro. Se você parte da estratégia, do princípio de investir somente em empresas que paguem dividendos consistentemente, concorda que essa empresa logo tem lucro consistentemente? Então, uma estratégia que invista só nesse tipo de empresa tende a performar melhor que o mercado. É tranquilo de entender isso, não é nenhuma conta matemática, né? Então, é um índice interessante que você poderia adicionar na sua carteira e fazer a sua independência financeira, a tua aposentadoria antecipada através desse instrumento. Então, vale a pena você estudar esses índices e pensar se você não tem tempo ou se você ainda não conseguiu dedicar estudos para isso, não tem problema, comece a pegar por um índice desse. Você vai acompanhar a rentabilidade de mercado gerando um alfa, ou seja, recebendo, investindo em empresas que performam melhor do que a média de mercado ao longo do tempo. E o teu retorno, muito provavelmente, né, retorno passado não é garantia de retorno futuro, isso não é uma recomendação de investimentos, mas provavelmente você vai bater o mercado e vai extrair o alfa dele. Então, olha que interessante, esse é um veículo que o John Bogle fala isso. Se, por exemplo, imagina que você é um médico ferrado, neurologista, você fez várias pós, você sabe muito da tua área e você ganha muito dinheiro com isso. Talvez não vale a pena você parar de fazer cirurgia que você vai estar ganhando, muito, né, nessas cirurgias especializadas, para poder ficar vendo vídeo de YouTube para poder aprender a investir. Entendeu? Você vai pegar a média, você vai pegar 2, 3 livros, você vai pegar o livro do John Bogle, vai pegar Os Segredos da Mente Milionária e vai pegar Pai Rico, Pai Pobre, tem o Automaticamente Milionário, Milionário Mora ao Lado. Então você vai pegar um livro desses, vai fazer uma leitura e vai ver que você, através de um ETF, investindo consistentemente, ele administrando para você, você conseguiria seguir a sua vida tranquilamente, fazendo o seu negócio, ganhando a sua renda mensal, sua renda anual tranquila e investindo nessas empresas que vão performar bem ao longo do tempo. Então, olha que interessante, é um veículo que talvez valha a pena você estudar para colocar na sua carteira. A gente chama isso de investimento passivo. Por quê? O gestor desse ETF é que vai fazer o rebalanceamento. Putz, se a empresa XPTO teve um mau resultado, ela parou de pagar dividendo, o cara nem pensa, vende a empresa, vamos colocar uma outra aqui para poder colocar no lugar dela que está pagando dividendos, ter uma melhor perspectiva. Então é interessante esse tipo de investimento porque permite você focar naquilo que importa, que é gerar renda para o investimento. Isso faz com que você atinja a sua independência financeira mais rápido.
percebe? Porque você vai estar delegando para um gestor, pagando ali uma taxa esses ETFs normalmente, uma média assim de mercado é 0,5%, né? É a taxa que eles têm cobrado, né? É algo tranquilo de se pagar em relação ao que você tempo que você teria que investir para aprender a investir bem. Para quem está começando, vale a pena, porque todos os investidores que começam, eu gosto de fazer stock picking, né? Escolher as minhas ações, mas às vezes você escolhe alguma ação errado. Isso vai acontecer. Isso já aconteceu comigo e eu já perdi dinheiro também. Eu já escolhi uma ação que ela caiu 90%, né? Então tá lá. Depois que a ação cai 90%, você deixa para posteridade, né? Não vale nem a pena mais tirar, né? Mas faz muitos anos isso já. E graças a Deus eu tenho um investimento hoje que já superou essa marca, né? Já tá rendendo, eu tenho ações que eu escolhi que já renderam mais de 120%, né? Então já dobrou meu capital, tô bem tranquilo. Graças a Deus não aconteceu mais também, né? Então a gente vai aprendendo isso no mercado. Mas você concorda que se eu tivesse começado lá atrás através de um ETF, eu não teria passado por isso. Então, talvez ao longo do tempo, hoje eu teria mais capital intelectual para poder escolher de fato boas empresas, né? O que hoje de fato eu gosto de fazer é que eu busco empresas pequenas, small caps, que pagam dividendos. Então eu olho para o mercado, eu olho para essas empresas que têm potencial de crescer, mas ao mesmo tempo já são lucrativas. Eu gosto desse tipo de empresa e tem retornado bem ao longo do tempo, né? Hoje a minha carteira, por incrível que pareça, das minhas ações, né, de 100% da minha carteira, 90% está dentro do IDIV. Só que são empresas pequenas, né? Eu não vou comprar empresas grandes, né? Exceção feita algumas empresas de negócios, né? Que, por exemplo, a BB Seguridade, né? Vou dar um exemplo para você. É uma empresa que eu acho muito legal, muito interessante. Só que ela é uma empresa bem grande. Ela não vai duplicar de tamanho amanhã, né? Mas no mercado a gente não tem empresas seguradoras pequenas começando em outros nichos. Tem corretoras, né? Por exemplo, tem a UIS, mas ela não é seguradora. Então, tudo vale de você entender o mercado, saber o que você está fazendo com o seu dinheiro, onde você está investindo. E eu acho que seria muito interessante que você, se não sabe nada de investimentos ainda, siga as orientações do John Bogle e invista em ETFs. Comece hoje para que você aproveite o retorno disso ao longo do tempo. Bora junto? Vamos então? Vou deixar o link aqui na descrição para você comprar esse livro, para a gente começar a fazer a leitura dele e que a gente extraia de todos esses livros o conhecimento. Através da leitura, você consegue viver 1000 vidas, né? Você vive 1000 vidas de pessoas diferentes em uma vida só, a sua. Então, comece a ler, isso vale muito a pena, ao longo prazo é um dos bons investimentos que a gente pode fazer também.